Depois de não ser aceito na guilda de aventureiro, esse cara decidiu treinar por 10 anos e agora ele consegue desviar mais de 1000 espadas. E com isso também ele conseguiu salvar uma princesa de ser morta por um minotauro gigante. E tudo isso começou quando ele era pequeno e perdeu seu pai e sua mãe e teve uma ideia de se tornar um aventureiro. E quando ele chega na guilda de aventureiro, o cara fala pra ele que para ele se tornar um, ele tem que passar por um treinamento de classe especial, que é basicamente onde ele vai receber treinamento para a classe profissional dele. E com isso ele também vai conseguir desenvolver algumas habilidades dele, arte da espada, magia, alguma coisa assim. Que então o garoto fica muito animado ouvindo isso e vai para o primeiro lugar, que é para se tornar o espadachim. E chegando lá, depois de um tempo que ele já estava lá treinando, todas as pessoas começaram a desenvolver suas habilidades ou sua magia, e ele não conseguiu desenvolver nada ainda. O cara que estava ensinando ele falou pra ele que ele não é apto para ser um espadachim, que é melhor ir procurar outra coisa para ele fazer. E depois disso o garoto resolveu ir para outro lugar treinar, e chegando lá ele passou por um homem treinamento também, se esforçando muito, mas o cara disse pra ele que ele também não é apto para aquele treinamento e mandou ir para outro lugar. E quando foi conversar com a outra garota, a mulher disse pra ele que ele não consegue usar arma porque ele é muito forte e acaba quebrando os equipamentos, e que ele também não é para aquele negócio. E quando ele vai usar magia, o cara fala pra ele que ele também não tá apto para aquilo, e coloca ele em outro lugar. E o último lugar é pra ele se tornar o curandeiro, mas ele também não conseguiu. E quando ele volta na guilda de aventureiro, o cara pergunta pra ele se ele aprendeu alguma coisa, e ele fala que não aprendeu nada, e o cara fica assustado e fala que nesses 3 meses ele não aprendeu nada, então ele não vai poder se tornar um aventureiro. E o garoto fica muito triste e vai embora pra casa. Mas ele ainda não aceitou que não pode se tornar um aventureiro, então todos os dias, durante 10 anos, ele começa a treinar, e agora ele consegue desviar mais de 1000 espadas. E ele fala que vai tentar pela última vez tentar se tornar um aventureiro, e quando ele chega na guilda de aventureiro, o cara fala pra ele que como ele não tem nenhuma aptidão pra luta, não vai deixar ele realizar nenhuma missão que ele vai precisar lutar ou matar algum monstro. Mas ele pode realizar algumas missões pra ajudar as pessoas ou fazer serviço braçal, que ele fica muito feliz e aceita e começa a ajudar o pessoal em algum serviço. Mas ele é tão bom e também tão forte que o pessoal consegue terminar o serviço bem mais rápido. Então quando o cara está lá agradecendo ele escuta uma garota gritando e pedindo ajuda e vai correndo até lá. E quando ele chega lá, tem um minotauro querendo atacar uma garota e um tanto de soldado protegendo ela. E aquele minotauro era tão poderoso que ele consegue vencer todos os soldados, e quando estava prestes a matar a menina também, ele vai correndo e consegue impedir o golpe do minotauro. E o golpe dele e do minotauro foi tão poderoso que a espada dele acabou se quebrando. E mesmo com a espada quebrada, ele ainda conseguiu vencer o minotauro. A garota pergunta qual é o nome dele e fala que ela não precisa saber e vai embora. E fala que agora ele entende que lá fora existe um monstro muito mais poderoso e que ele vai treinar pra ficar bem mais forte.